Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no XRP 24 horas. Se por um acaso você estiver estranhando, mas esse canal não se chamava Bitcoin sem mimimi? Sim galera, agora a gente se chama XRP 24 horas. Se você quiser mais detalhes, é só assistir esse vídeo. Mas vamos lá galera, hoje vamos falar sobre o XRP, principalmente sobre um ponto muito importante, pois o XRP pode atingir o seu novo recorde de preços depois do fim do processo contra a SEC. Então essa notícia é fundamental, é muito importante e além disso, claro, eu vou estar trazendo outras informações relacionadas ao XRP. Então assiste o vídeo até o final para você entender sobre tudo que eu estou falando. Olha só galera, vamos analisar aqui como que está o XRP no momento, né? A XRP, a número 3 aqui do mercado, terceira maior criptomoeda, teve um crescimento aí massivo desde ontem, desde a aprovação da SEC. Olha só esse gráfico aqui, que surreal, né? Passou de 2,3 para 2,5, mais de 2,5 em questão de horas, né? Na verdade, questões de minutos ele passou para isso. E nesse momento ele está 2,40, ele se estabilizou aí na marca dos 2,5, mas de qualquer forma, né? Eu sei que muita gente estava aí decepcionada porque queria que o XRP já batesse as máximas históricas, mas, gente, vamos analisar a realidade. Esse número aqui é fundamental e é muito importante e eu vou explicar tudo isso aqui no vídeo de hoje. Olha só galera, a primeira notícia que eu quero trazer aqui é a seguinte: aumento de preço do XRP após a decisão da SEC. Como vocês sabem, né, ontem a SEC desistiu oficialmente do processo contra o Ripper, né, já trouxe todos os mais detalhes sobre isso, e aí o XRP aumentou bastante ontem, e aí no momento ele está 2,49 e está acima da resistência de 2,40. Com esse rompimento, o mercado está avaliando o potencial de maior valorização dos preços. Se o XRP mantiver sua posição acima de 2,4, poderá estabelecer um novo nível de suporte, reforçando o sentimento de alta entre os investidores. Com o XRP em movimento, os analistas previram que o ativo poderia chegar a $54 até o final de março, e sem qualquer supressão de preço por processo da Ripper. Essas metas são muito realistas para muitos investidores. Essa aqui é uma previsão bastante otimista, mas eu queria dividir essa previsão em dois fatores. Primeiro, $54 até o final de março, cara, esquece. Se isso aqui fosse março de 2030, aí poderia ser, mas cara, final de março de 2025, esquece. Essa parte aqui do texto é uma completamente loucura, eu não vou nem levar isso em consideração. Mas o importante é isso aqui. No vídeo passado, né, justamente esse vídeo aqui, eu falo qual que seria o potencial de quebra de rompimento do XRP. Eu falo, por exemplo, que um potencial chave do XRP é superar a primeira marca de 2,60. E aí, esse texto ele fala, por exemplo, de 2,4, né, 2,40. Mas eu vejo esse preço aqui não como um potencial de subida, até porque o XRP ele já se encontra nesse marco, mas eu acho que o XRP ele não pode chegar abaixo desse potencial daqui de 2,4 para não entrar num sentimento negativo. Eu acho que a partir do momento que o XRP ele por algum acaso ele chegue nesse potencial de 2,4 abaixo, eu acho que o sentimento do mercado ao curto prazo pode se reverter completamente. Acho que o 2,4 é uma barreira psicológica se a gente considerar para baixo. Mas se a gente considerar para cima, eu acho que o auge, o que o XRP tem que buscar é o 2,60, galera. É o 2,60, ele não chegou nesse nível ontem, ele chegou aí no 2,56. Então eu acho que chegando nos 2,60, cara, o sentimento do mercado continua em alta e o XRP tem tudo para crescer. E hoje, por exemplo, a gente tem uma possibilidade, né? Porque hoje a gente vai ter aí um discurso do presidente Trump falando novamente sobre as criptomoedas. Então existe a possibilidade, claro, dependendo do que ele fale, dependendo se as coisas forem positivas, do XRP ter mais uma alta hoje. E eu acho que essa alta pode ser importante justamente para fazer esse novo patamar de preços e fazer o XRP chegar aos 2,60 e aí ele conseguir aumentar esse preço.
Então eu acho que aqui, essa matéria, quando ele fala desses 2.4, eu acho que 2.4 é o nível que o XRP não pode cair para baixo. Mas nessa parte aqui, aí a matéria enlouquece completamente. Eu não vou nem levar isso aqui em consideração, com $54 até o final de março é completamente absurdo. Aí até teve aqui uma outra notícia que eu achei bastante interessante, porque é basicamente o seguinte: o ChatGPT, sim, ele mesmo, fez aí uma previsão do futuro do preço do XRP, cara. Vamos analisar aí qual que é a ideia do ChatGPT para o XRP. Olha só o que ele falou: dada a rejeição do processo da SEC, o aumento do interesse institucional, potencial ETF e as tendências gerais do mercado de cripto, eu estimaria que o preço do XRP em 1º de abril de 2025 seja na faixa de 3.5 a 4.5. Vamos lá, primeiro que o nosso querido amigo ChatGPT está bem mais realista do que essa análise completamente louca. Mas, ainda assim, eu acho que o nosso amigo aqui, ChatGPT, tá bem otimista, cara. 3.5, 4.5, eu espero que ele esteja certo. Mas, de qualquer forma, aí, eu acho que é um potencial muito elevado para o XRP no curto espaço de tempo. Além disso, isso aqui iria resultar, claro, em uma questão de uma máxima histórica, já que a máxima histórica do XRP é 3.4, então a gente iria superar bastante aqui esse potencial. E vale falar, né, claro que isso aqui é uma brincadeira da previsão do ChatGPT, porque o ChatGPT ele não cria nada do zero, né, gente? Se vocês assistem, se vocês acompanham assim o que é inteligência artificial, o ChatGPT ele não cria nada do zero. Então o que ele pegou aqui foi simplesmente ideias que ele viu em outros sites, em outras reportagens, e aí ele acabou traçando um paralelo e chegou aqui nesse resultado de 3.5, 4.5. Acho que esse resultado é possível de ser alcançado, sim. Não sei se já para o dia 1º de abril, já que, por exemplo, o dia que eu estou gravando esse vídeo é o dia 20 de março. Então a gente estaria falando aí menos de 15 dias, cara. Então assim, eu não sei se ele consegue chegar nessa marca de preço tão rapidamente. Mas eu acho que sim, obviamente é completamente possível o XRP acabar chegando nesse patamar aqui. Se vai ser tão rápido, aí eu já não sei. Mas que vai chegar, pelo menos eu acredito, nesse patamar de preço, eu acredito que sim. E aí aqui ele fala, né, justamente sobre as questões que poderiam sustentar o preço do XRP e as questões de expansão aí do XRP, que eu já falo aqui em todos os vídeos. Se você quiser ver mais detalhes, é só você conferir, por exemplo, esses últimos vídeos aqui no canal. Mas é basicamente aquelas coisas que eu falo, tipo, maior utilidade do XRP no mundo real, maior utilização de XRP em instituições, em bancos, criação de ETF, o ciclo de alta do mercado cripto, pessoas não utilizando o XRP para fazer trade e segurando o XRP mais a longo prazo. Então são todos esses fatores aqui que poderiam, claro, fazer com que o XRP aumentasse o seu preço, né? Muita gente acha que só por causa do fim lá do processo da SEC que o XRP iria aumentar. Galera, o fim do processo contra a SEC foi o primeiro passo. É agora, de fato, que as coisas começam. Agora vamos chegar aqui finalmente com o título do vídeo, né? Que é o XRP pode atingir um novo recorde com o fim do processo da SEC, né? A matéria mais importante de hoje. Antes, claro, mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal. Aqui no XRP 24 Horas é um canal 100% focado em XRP, galera. A gente tem vídeo novo todos os dias, tá? Todo dia, inclusive mais de uma vez por dia, tá? Então, saiu qualquer coisa do XRP, galera, tem vídeo novo aqui no canal. Então, já se inscreve. E, óbvio, vale a pena falar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá? Você faz aquilo que você bem entender com o seu dinheiro. E eu recomendo, claro, que você sempre estude bastante antes de fazer um investimento. Então vamos lá, galera, vamos ver essa notícia aqui. Olha só, o XRP mostra que compradores estão em pleno controle, né? É muito importante essa questão aqui, né, dos compradores sempre estarem acima dos vendedores para o preço continuar aumentando. O gráfico DMI do XRP revela uma mudança significativa no momento, com o seu ADX, índice direcional médio, subindo para 20,4,
ante 15,64 após a notícia de que a SEC está retirando sua ação, né? Ou seja, isso aconteceu depois da notícia de ontem. Esse aumento sinaliza um forte tendência do mercado para cima, né? Óbvio. Esse aumento acentuado na força de compra, combinado com o enfraquecimento no sinal de baixa, sustenta a ideia de que o XRP está tentando manter e possivelmente estender sua tendência de alta. Se essa dinâmica continuar, pode haver mais ganhos no curto prazo à medida que o momento de alta se consolida, né? Ou seja, ele está explicando aqui mais tecnicamente como que isso poderia acontecer. A atividade na rede XRP tem aumentado significativamente com o número de endereços ativos em 7 dias, atingindo um recorde de 1,19 milhão. O salto nos endereços ativos sugere que a blockchain do XRP está vendo uma maior participação. Ou seja, isso aqui é muito interessante, galera, porque olha só esse gráfico aqui, cara, do XRP, né, dos níveis aí da rede do XRP, cara. Olha só, é bizarro isso aqui, né? Você analisar que ela estava se mantendo aqui completamente na estabilidade, né? Num período aqui meio baixo. E aí ela simplesmente explode nos últimos 7 dias. Olha só aqui no final do gráfico, aqui no canto direito. Realmente absurdo. E aí, geralmente, o aumento nos endereços ativos pode sugerir que mais participantes estão transacionando ou interagindo com a rede. Obviamente não, né? Pode sugerir, não. Está sugerindo, é fato, né? É fato, não tem como, né? Isso é algo óbvio. No caso do XRP, esse aumento recorde na atividade pode atuar como um sinal de alta, indicando um interesse crescente e possíveis novos influxos de capital. Aí ele fala justamente aqui, o XRP pode chegar a 3 dólares em breve. Caso esse cenário se concretize, o preço do XRP pode primeiro desafiar a resistência em 2,6. É justamente esse parâmetro que eu coloquei aqui para vocês, né? Não acredito que esse parâmetro é o 2,4, acredito que esse parâmetro é o 2,6. Essa matéria vai de acordo aqui com a minha opinião. Ele coloca aqui a resistência do 2,6. E se o momento de compra se fortalecer ainda mais, o preço pode aumentar para romper a barreira dos 3 dólares, que é justamente o que eu acredito, né, galera? A questão dos preços, os preços eles não explodem assim do nada, né? O XRP ele não vai chegar aqui, acordar e no próximo dia ele vai estar 5 dólares, 10 dólares. Isso não vai acontecer, tá? O que acontece são etapas, é como se fosse uma escadinha, como se fosse uma fase de videogame. E aí, esses valores aqui que ele coloca, 2,6, 2,99, né, 3 pontos não sei o que, cara, são justamente essas novas fases. O XRP ele tem que ficar avançando nesse setor, né, nessas marcas, para o sentimento do mercado continuar a ficar positivo. Por que que acontece, né? Imagina, por exemplo, uma pessoa, vamos fazer aqui uma ideia aqui para servir de exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa compra o XRP agora. Aí, por exemplo, o XRP chega a 2,6. Aí essa pessoa pensa assim, nossa, beleza, tive lucro. Se o XRP se estabiliza nos 2,6 ou ele começa a cair para 2,5, começa a ter um sentimento negativo nessa pessoa. Essa pessoa começa a ficar com medo, achando que vai perder dinheiro, certo? Então existe uma grande propensão, caso essa pessoa seja aí mais a curto prazo, dessa pessoa vender, por exemplo. Agora, se o XRP dos 2,6 ele começa a aumentar para os 2,9, o sentimento da pessoa vai pelo completo oposto. Essa pessoa começa a ter um sentimento mais positivo. Ela pensa, poxa, será que o XRP não pode acabar aumentando? Então isso é uma questão psicológica. Isso foi um exemplo hipotético do que eu queria falar, de como que muita gente, principalmente a longo prazo, acaba funcionando. Então é por isso que ele coloca aqui essas possíveis barreiras de preço para o XRP continuar aumentando. Então, assim, galera, isso não vai acontecer do dia para a noite, né? Não é uma questão, em 1 hora o XRP vai chegar a 3 dólares. Cara, não funciona assim. E aí ele vai falar aqui justamente o contrário, né? Caso acabaria chegando em níveis mais baixos, 2,20, poderia acabar caindo, ou seja, é o inverso, né? Chegando aí num sentimento mais negativo de preço. Ou seja, galera, a gente percebe aí que de fato, como vocês analisaram aqui, eu trouxe 3 informações, né? 2 análises e aí o nosso amigo ChatGPT também. E a verdade é que, embora a gente tenha diferenças em números aqui e ali, o fato é que as análises são extremamente positivas e o futuro do XRP é extremamente positivo. Eu acredito sim que o XRP pode aí
acabar superando a sua máxima histórica dos 3.4. Não sei se vai ser que nem o ChatGPT disse no dia 1º de abril, mas acredito que vai ser aí possível o XRP superar essa marca. Então esse foi o vídeo de hoje, galera, mais um vídeo aqui no XRP 24 horas. Mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder as próximas notícias sobre o XRP. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, eu fico por aqui, até a próxima e tchau!